Muito bem, boa tarde a todos. Vamos iniciar então o comentário de fechamento desta segunda-feira, dia 25 de maio de 2015. Quem conversa com vocês é Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte dos amigos me conhece, né? Aqui no site Leandro Stormer. Eu inicio então trazendo a movimentação dos principais mercados, as atualizações dentro dos modelos que a gente opera, e em seguida eu abro para interação entre os participantes, certo? Então, se você estiver acompanhando ao vivo esse vídeo, quiser conversar com a gente, logo abaixo do vídeo você vai clicar e vai ter acesso à ferramenta onde você vai poder então enviar suas perguntas, dúvidas e etc. Tudo ok com o som, com o vídeo? A princípio está tudo ok. Assim sendo, eu posso dar início. Eu vou começar, na realidade, trazendo o enquadramento do dia, né, dentro do modelo que a gente opera de swing trade de uma maneira bastante sistemática. Tá? Então, VLID 3, Valid, né, que havia gerado entrada de rompimento na semana passada, nesse candle de força aqui do dia 19. O mercado nos dias seguintes, né, corrigiu. E agora nós temos um candle branco exatamente no ponto planejado para uma segunda entrada, para que a gente dobrasse o risco nesse trade, né? Essa posição foi executada exatamente às 16 horas e 33 minutos, a 48,64. Essa foi a entrada então dentro do modelo Leandro, trade de correção, né? Melhor, a segunda entrada de um trade de rompimento do dia 19. Tá? Lembrando que VLID rompeu o topo histórico na semana passada e agora volta para testar o topinho anterior como suporte. Isso argumenta a segunda entrada planejada, certo? O stop continua conforme o original em 47,22, abaixo aqui do gap, e a RP fica então exatamente a 50,84. Deixa eu só tirar essa tela daqui. Aí, 50,84, esse é o trade que está sendo setado exatamente agora. Tá? Daqui um pouquinho a gente dá uma olhada nos trades que estão em aberto. Antes disso, vamos dar uma olhada no Ibov. O Bovespa hoje vai deixando um candle pequeno, de 0,44% de alta, um volume menor, explicado pelo feriado norte-americano, Memorial Day. Tá? E o Ibovespa está sugerindo algum tipo de repique, alguma reaproximação às médias, que é mais visível de ser observado num gráfico intraday. O mercado deu uma boa esticada semana passada, movimento esse negativo esperado e comentado nos artigos que eu já vou comentar sobre, e agora o mercado vem corrigindo essa movimentação bastante direcional da semana passada. Tá? Um fundo no diário seria traduzido e confirmado caso tivéssemos máximas e mínimas maiores, tá? Para trazer os preços para próximo da média móvel aqui de 21 períodos, que já está virada para baixo nesse prazo operacional. Lembro que dentro de uma ótica de prazo maior, semana passada deixamos um candle forte no gráfico semanal, que foi capaz de virar a média móvel de 9, o que tradicionalmente costuma trazer os preços para a próxima média, né? Média móvel de 21 períodos. Tá? Então, em caso de repique, o fundinho anterior agora é resistência em 56,150. De acordo? Muito bem. No intraday, o índice futuro não gerou nenhuma operação dentro do nosso modelo. Tá? O mercado abriu em gap de alta. Buscou o patamar de suporte esperado, que era a mínima aqui do contrato WIN M15, localizado em 54.200 pontos. Né? Esse patamar testado, ali o mercado deixou argumento de compra para quem é um pouco mais ousado, né? Deixou um candle branco, deixou um martelinho. Isso que pode ter sido argumento para quem, como eu já disse, é um pouco mais propenso ao risco, né? Dentro da nossa abordagem não houve nenhum enquadramento, foi um dia mais alinhado com o conceito do dia Search and Destroy. O mercado abriu baixo da linha d'água, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo. E esse relacionamento com o preço, do preço para com a média móvel, com a linha d'água, perdão, se traduziu num dia um pouco mais complexo de operação. No dólar, o dólar foi um mercado que hoje frustrou, né, a movimentação esperada no começo do dia.
abrimos num gap de alta, que rompia até o começo do dia a resistência, né? Na verdade testava, né, o topo anterior aqui em 3.130, mas o mercado vai fechando com um candle vendedor. Né? Aquele caráter mais altista de pivô de alta, de zigue-zague ascendente, que tinha volume projetado no começo do dia, se desfez e o mercado deixou um candle vendedor. Aqui a importância, né, o pró de se aguardar o candle fechado. Né? Óbvio que se o mercado tivesse fechado na máxima e bem distante da resistência, quem teria comprado próxima abertura teria se dado muito bem. Hoje foi o oposto, né? Quem tentou antecipar uma entrada para o rompimento, hoje estaria saindo com algum prejuízo. Tá? Então é consolidada a resistência aqui no dólar em 3.130, que não é somente o topinho anterior, né? A gente tem um fundo anterior também, em 3.150, que é inclusive a cabeça do pivô de baixo que o mercado fez no começo de abril. No intraday, tivemos o dólar então abrindo em gap de alta, conforme eu já disse. Foi desenhado um cenário aqui de compra até por volta do meio-dia, quando o mercado perdeu a média móvel de 21, um cenário de frustração começou a ganhar corpo e o dólar veio em busca da linha d'água. Dentro da nossa abordagem não houve nenhum enquadramento. Quem é um pouco mais agressivo teve argumento de venda aqui quando o mercado perdeu a média móvel de 21, teve argumento quando o mercado voltou para testar, teve argumento quando o mercado perdeu a mínima do dia, mas não é exatamente o modelo que a gente opera. Eu sempre cito modelos diferentes porque abordagens de mercados existem praticamente infinitas, né? Infinitas podem ser as abordagens. Comentado o dólar, a gente pode dar uma olhada no juro. O juro que no gráfico diário está consolidando uma tendência de baixa, né? Já temos zigue-zagues descendentes, testando aqui uma linha de tendência de alta. Se a gente coloca a mesma linha de tendência de alta no FR, ela ainda é respeitada, tá? Então a gente não pode afirmar que isso aqui é um Advanced Breakdown, padrão que antecipa o rompimento da LTA nos preços, né? Então um certo grau de incerteza está desenhado. Dentro da abordagem das ondas, perceba que nós tivemos aqui do meio do ano passado até o mês de março, né? 1, 2, 3, 4, 5 movimentos de alta. E agora estaríamos numa correção A, B, C. Aparentemente esse é o movimento que estamos fazendo. Tá? Ou seja, por ele, o esperado seria que o mercado perdesse o fundo lá em 12,9. Commodities. Vamos para o milho, CC 1015, que prossegue a movimentação altista. Hoje superou a máxima da semana passada, marcando um fundo então nesse prazo operacional, corroborando a expectativa de retorno à média de prazo maior. No diário, quem está comprado por média móvel de 9, né, 66 centavos tomou de risco. Eventualmente, quem trabalha com RP já consegue fazer a realização parcial. Tá? Quem opera por média móvel de 21, houve média móvel de 21 modificada, também já acionada. E dentro desse contexto, RP também já foi possível de ser trabalhada. O boi, mais fraco que o milho, né, BGIV, lembrando que o contrato K vence agora na sexta-feira, né, contrato maio, então já estamos focando na movimentação do V há algumas semanas. O boi trabalha dentro do movimento lateral com viés baixista no diário, ainda há espaço para o boi vir até a média móvel de 21 semanas, que está em R$ 152 aproximadamente. Quem opera por média móvel de 9 no diário teve entrada acontecendo na quarta-feira e stop na sexta. Né? Então, por média móvel de 9 houve uma entrada em falso aqui. Na venda, não posso operar? Poder pode, né? Só abrir a boleta de venda e fazer a venda. Mas, do ponto de vista estatístico, a média móvel de 9 não traz consigo bons retornos. Né? Na média, as pernas de queda do boi não compensam a exposição ao risco. Mercado americano, como eu disse, feriado, né? Não teve movimentação a não ser os futuros. Busy, os futuros negociaram hoje, americanos, né? O S&P 500 futuro negociou. Tá, então de fato. Então o S&P 500 negociou em horário reduzido. Bom, vamos dar uma olhada agora nos destaques do dia. Começamos pelo setor financeiro, né? Traduzido aí pelo IFNC.
que encontra suporte em 3.550, que é o topo anterior, certo? Que é o topo anterior, depois de 5 dias de queda, está agoniando, gritando aí por algum tipo de correção, né? Aqui nos 60 minutos a gente pode ver que o mercado respeita uma LTA, uma LTB bastante íngreme. Se a gente traça a mesma LTA no indicador, aqui no FE de 14, ela já é possível interpretá-la como rompida, né? Um Advanced Break Up, então acionada. A expectativa seria então de continuidade desse repique no índice do setor financeiro. Porque eu digo repique porque já há uma tendência de baixa, né? Zigue-zague descendente, com a média móvel de 21 virada para baixo. Do setor, alguns papéis chamam atenção. Banco do Brasil é um deles, boa alta, né? Sugere a busca aqui das médias mais curtas, no mínimo a média móvel de 9, está em R$25 no momento. Itaú, que é um papel que há posição dentro do nosso modelo. Aqui nesse candle foi a posição feita. O nosso stop de fechamento abaixo de 35,13, tá? Então ainda aberto o trade. Quem não tem posição aberta, daria para montar uma posição hoje, tá? Fato que o mercado está fechando um gap aqui no diário, né? Fechou na realidade na sexta e hoje vai deixando um candle comprador fora da banda com uma distância ainda maior da média. Daria para trabalhar uma entrada, eventualmente uma trava de alta com put, aí você não precisa se preocupar com stop. Ou até mesmo trava de alta com call, isso vai depender de cada um. O próprio Bradesco tem um cenário de repique, né? Depois de 1, 2, 3, 4, 5 dias de queda, o mercado encontra uma LTA e sugere algum repique. Falta o mercado superar a máxima para a gente ter a confirmação dessa expectativa. Sambi, ao contrário de Bradesco e Itaú, já superou a máxima, né? Tocou na sexta-feira a máxima do ano passado como suporte, marca fundo e sugere agora a busca da máxima dada pelo topo anterior em R$18. Além dos bancos, a gente pode colocar movimentação do setor elétrico. No gráfico, o índice IEX, tá? Que tem uma simetria mais afastada baixista, né? Que ainda é vigente. O mercado tem um pivô de baixa configurado, embora esse pivô de baixa pode ser uma correção ABC, né? Porque ele acontece acima da média móvel de 21 períodos. Essa simetria ela se desfaz se o mercado romper o topo lá em 31.650. O rompimento deste abre espaço para altas vigorosas nos ativos do setor. Chamaram a atenção hoje a LET6, né, marcando fundo aí no gráfico diário, sugerindo a busca agora da máxima do mês em R$11. Eletropaulo segue em alta, CEMIG marcando fundinho no gráfico diário, apontando para resistência em 16. GET4 dentro de um retângulo, deixando um candle comprador. A esperação da máxima de hoje jogaria o mercado lá para 16,65. Embraer, papel que segue em alta, já está um pouquinho esticada, né? Subindo a 1, 2, 3, 4, 5 dias seguidos. Existe alguma distância relevante aqui dos preços em relação à média, né? Já mais de 30% em relação à média móvel de 21. Embora a resistência e o objetivo fica lá em 26 e 25. Tá? Setor de educação, a NIM3 tocando o topinho anterior aqui em 21,10. Superação da máxima de hoje pode até ser um argumento de compra para quem quer buscar aqui esse espaço entre a máxima de hoje e a resistência em 23,50. Petrobras, que perdeu a mínima de sexta-feira, que tinha máxima acima dos últimos 2 dias, né? Que testava fundo anterior, então marca topo no diário. Petrobras agora deixa um topo abaixo do topo anterior. Isso aqui corrobora, então, agora um cenário mais baixista, né? Um pivô de baixa com a média virando para baixo, média móvel de 21 períodos. E a Vale, demonstrando força, de fato consolidou aquele suporte que marcamos algumas semanas atrás, né? Opa, não quero apagar esses estudos. Na cabeça do pivô, né? Lembra que a gente comentou muito, houve até argumento por tática de guerrilha, enfim, a gente comentou bastante essa possibilidade de trade. Infelizmente não estava alinhado com o modelo que a gente opera, mas o mercado vai marcando fundo. Quem não entrou aqui, dá para baixar o prazo operacional, botar uns 60 minutos e buscar zigue-zagues ascendentes como houve hoje, né?
primeiro candle do dia, o zigue-zague ascendente. Então houve diversos argumentos para se montar a posição na Vale. Antes de eu abrir para a resposta, eu só quero lembrar o pessoal que está no site o artigo semanal sobre a contagem de ondas de Elliott no Ibovespa. Esse acompanhamento a gente vem fazendo já há 3 meses, né, de maneira bastante sistemática e objetiva. Na semana passada a gente havia proposto esse movimento, tá? E aqui o movimento do mercado. Então aqui tem toda a explicação técnica, qual seria o movimento esperado agora para essa semana dentro dessa leitura. Tá? Então fica aí o convite, se o pessoal puder avaliar o artigo, dar opiniões, participar, interagir com a gente, nós agradecemos. Falta só mais um recadinho. Deixa eu, aqui. Lembro, pessoal, o seguinte, tenho um recado bem importante para dar para vocês. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, olha só. Agora, quarta-feira, a gente vai ter um evento, tá, com o pessoal da XP, explicando sobre fundos de capital protegido. Tá? Afinal de contas, está à disposição dos clientes, Leandro Stormer, um fundo, tá, que aplicará os recursos. Deixa eu tirar minha imagem aqui para ficar mais fácil de visualizar. Isso. Tá? Então, numa ETF europeia, né, que é o Euro Stocks 50. Ok? O capital mínimo é R$10.000. O período para aplicação vai até essa sexta-feira. Ok? E esse fundo ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar, né, o seu capital no Euro Stock 50, que é uma ETF alavancada em 150%, ou seja, para cada 1% de movimentação dos Euro Stocks 50, né, essa ETF ela sobe 1,5 vezes, ela sobe um pouquinho mais, né, então ela é um pouco alavancada. E o risco desse fundo é o custo de oportunidade. Tá? É o custo de oportunidade. Aqui tem toda a estratégia descrita aqui no prospecto do fundo. Tá? Quem quiser saber mais informações, a gente pede que envie e-mail para a gente. Pode enviar para fernando.baggio com 2Gs @leandrostormer.com.br, tá? Que esse material aqui é enviado para vocês e vocês poderão obter mais informações. Mas reitero, né, agora na quarta-feira vamos produzir um evento com o pessoal da XP e todas as dúvidas poderão ser sanadas. Recados dados, eu posso então abrir para a resposta de perguntas. Tchau, cara. Muito bem. A Nina, James, quem mais? Tinha mais gente pedindo aqui. Nina, o James, o Leandro pediram sobre Marco Polo, que vem fazendo um movimento indigesto aí para quem tem posições, principalmente de rompimento, né? Aqui do dia 15. Dentro do nosso modelo, a Marco Polo gerou entrada no dia 15, gerou uma segunda posição no dia 21, ok? E não confirmou essa expectativa compradora a partir desses sinais. Tá? O mercado segue já no 6º dia de queda e vai se aproximando do stop. Né? O stop dentro da posição que foi dada está abaixo de 2,80. Lembrando que dentro do modelo que a gente opera, o stop é intraday e tem margem de 1% mais 120 segundos de contagem. Mas sem dúvida o sinal que está sendo dado pela Marco Polo não é um sinal muito tranquilo, né? Não é um sinal muito confortável. Tá? Embora é preciso seguir o plano. Quem trabalhou uma entrada no rompimento, colocou o stop abaixo da mínima, já caiu fora. Quem utiliza o modelo da média móvel de 9 para cair fora das posições, também já caiu fora. Tá? Quem posicionou o stop abaixo do último fundo, ainda está com a posição aberta e é preciso seguir o plano. Tá? Não há muito o que falar, apenas
é preciso seguir o plano. Essa é a única frase que eu tenho para dizer. Tá? Tecnicamente, só é invalidada a sequência de topos e fundos, ou seja, a tendência de alta, se o mercado perder o fundo anterior, ou seja, estopar a posição que a gente tem aberta. Aí sim, a gente vai poder afirmar, ok, a Marco Polo já fez os seus 5 movimentos de impulso, né? E uma correção ABC que tem objetivo no fundo não dá 4, passa a ser o cenário mais provável. Vamos lá. O Vingador diz o seguinte: Vlad, você conhece algum site que ofereça serviço gratuito de backtest? Poderia me indicar? Cara, se não for muito complexo a tua abordagem, eu sugiro você fazer mesmo fazendo Excel. Eu mesmo tenho acesso ao MetaTrader e faço a maior parte dos meus backtests no Excel. Sou um pouco... Não me adaptei ainda à tecnologia, né? Antigamente tinha o Test Trader. Eu não sei qual é o status do relacionamento da Landstormer com o pessoal da Test Trader. Não sei nem se o site existe ainda, mas era uma ferramenta que até aquele presente momento era muito boa aquela ferramenta, né? Ó, então aqui tá, o site está no ar. Esses tempos atrás eu olhei e não estava no ar. Tá? Então aqui tem... você consegue fazer vários tipos de backtest aqui nesse site. Tá? Então sugiro que você dê uma olhadinha. Eu vou digitar aqui para ti, é testtrader.com.br. Apesar de eu não saber qual é o status do relacionamento do LS com o pessoal, mas acredito que está tudo sadio ainda. Afinal de contas, o Leandro está aparecendo lá, né? Então acredito que está tudo certo. Ai, ai. Marina pediu se Marco Polo está bonita para venda. Não, ainda não está bonita para venda, porque a tendência ainda é de alta, Marina. Ainda há posição comprada dentro do método que a gente segue. Tá? O stop dessa posição está em 2,80, abaixo de 2,81. Tá? Então a posição segue aberta. Ludmila, pede uma avaliação do dólar no diário e no semanal. Muito obrigado. Claro, vamos dar uma olhada então no dólar, uma avaliação mais concisa, mais aprofundada. Começo pelo semanal. Então percebe o seguinte. Esse aqui é o gráfico não ajustado do dólar. Tá? Ou seja, ele não leva em consideração a taxa de juros que existe contrato em contrato. Tá? É preciso que eu faça isso, porque senão eu não estou lidando com um gráfico de memória. Olha só se eu coloco a taxa de juros, como é que fica esse gráfico. A máxima de 2008 do dólar teria sido 4.640. Por acaso alguém viu o dólar a R$ 4,65 em 2008? Não, né? Ninguém viu. Por quê? Porque esse valor é o topo do dólar lá em 2008, que foi 2.637, mais a taxa de juros que acontece, que está presente em cada contrato futuro. Tá? Assim sendo, esse movimento que o dólar fez de alta do final de 2014 até março estava alinhado com uma simetria mais afastada. Vocês conseguem perceber que esse movimento aqui do dólar de 2006 a 2004 é similar a esse movimento que aconteceu de 2014 a 2015? O mercado bateu nesse ponto. A partir do momento que o mercado bateu nesse ponto, uma correção era esperada, essa correção aqui, ó. E foi o que o mercado fez. Tá? Foi o que o mercado fez. Dentro dessa leitura, qual seria o movimento mais esperado, mais provável, melhor dizendo? Seria um movimento parecido com esse. Né? Um movimento parecido com esse. Ou seja, tecnicamente, há argumento para se esperar o dólar acima do topo que foi marcado esse ano, que é o movimento alinhado com essa simetria mais afastada aqui. A grande questão é que o dólar está com bastante dificuldade de marcar um fundo nesse ponto. No semanal o fundo já foi marcado. Foi marcado aqui, né? Na semana do dia 27/4. Quando houve a superação, marcou o fundo. Esse fundo ele só é invalidado se o mercado perder a mínima lá em 2.882. Tá? Então no semanal, por enquanto, a expectativa é altista e bastante positiva para o dólar. Quem montou posições está alinhada com esse viés. Agora, no gráfico diário o cenário fica mais nebuloso, tá? Porque existem dois
movimentos possíveis aqui no dólar, né? Duas leituras tecnicamente corretas. Uma leitura seria a de o mercado já ter feito a correção em 3 tempos, né? A, B, C. E agora a gente estaria no início então de uma nova 1, 2, estaríamos fazendo a 3, depois a 4, depois a 5, para cima. Esse seria um movimento que seria confirmado com o mercado fechando acima dos 3.130, né? Pivô de alta, coisa que não aconteceu hoje. O outro cenário é de o mercado não ter terminado essa correção aqui ainda. Não ter terminado essa correção, né? Se essa correção não tiver terminado, isso aqui não é uma A, isso não é uma B, isso não é uma C. Isso aqui é uma 1, 2, 3. Isso aqui seria uma onda 4, né? ABC, 4 é em 3 tempos, ou em formato triangular. E teria mais um movimento de baixa, para fechar 1, 2, 3, 4, 5. Então o dólar está num ponto muito de divisão de águas. Tá? Um cara que acredita nessa contagem aqui vai fazer a venda amanhã na perda mínima de hoje, para tentar pegar toda a onda 5. Tá? Um cara que não acredita nessa contagem baixista, ele vai esperar um candle fechado acima desse topo. Se houver um candle fechado, aí isso aqui não é ABC, é 1, 2, 3. Né? Aí teria mais a 4, mais a 5. Por isso que o dólar está um pouco mais complexo, né? Porque tem duas contagens válidas, uma apontando para cima e outra para baixo, pior de tudo. Tá? O Eduardo diz o seguinte: Vlad, você mostrou na semana passada um curso do Stormer sobre robôs do MetaTrader, onde os clientes italianos do Stormer ganhariam um robô. Você poderia passar o link, por favor? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço a tua mensagem e por me lembrar disso. Eu deveria ter falado isso. Mas eu vou te mandar o link sim, sem problemas. Então, deixa eu só confirmar quando que é a data aqui. Ó, então, agora, dia... Deixa eu dar um zoom aqui. Dia 3. Então vai ser na semana que vem. Tá? Dia 3/6. Vai ter um treinamento com o Stormer. Ó, será no dia 3/6, às 19h30. E quem participar do curso ganha o robô grátis aqui, né? O setup 1, no caso, dos 4 setups matadores, que seria o setup do FR2. Tá? E o pacote em si, ele traz consigo outros robôs, né? Que é o da média móvel de 9, 10 minutos para a glória e o Dunningham, certo? E isso tudo aprendendo a otimizar e a instalar no MetaTrader, no robô, para deixar as operações automatizadas, certo? Então eu vou te mandar o link aqui, todos estão convidados, podem participar do treinamento que será ao vivo na semana que vem. E o primeiro, então, aqui será gratuito, né? O do FR2 será gratuito. Feito, então tá aí. Maravilha. Vamos lá. Leandro, já comentamos Marco Polo. O palmeirense diz o seguinte: Vlad, estou comprado em Banco do Brasil desde 25,45, segurei nessa queda. Seria um bom ponto para uma segunda entrada com alvo 27,50. Valeu, um abraço da Moca. Feito, cara, um abração para ti também. Banco do Brasil, deixa eu ver quando é que você comprou. Desde 25,45. Então você está sendo macho. 25,45, deixa eu ver. Você deve ter pego por aqui, né? Nesse candle branco aqui. Acredito que tenha sido por aqui. Diz ele, né, que segurou a posição. Beleza. E pergunta se seria eficiente uma segunda entrada. Teoricamente, sim. Tá? O mercado está deixando um candle comprador. Ok? Com uma certa distância da média, sugerindo fechou fora, fechou dentro. Isso aqui é um engolfo de alta. O grande problema é essa posição, essa segunda posição estava planejada. Eu sei que é meio chato isso, mas será que essa posição estava planejada? Será que ela não está acontecendo? Será que não é uma desculpa para fazer um preço médio aqui e querer sair fora, aumentar o risco no papel indevidamente? Afinal de contas, já está em tendência de baixa, né?
Os zigue-zagues são descendentes, a média está virada para baixo. Esse é o problema. Teoricamente é um ponto sim de entrada, muito mais eficiente que esse ponto aqui. Tá? Porque eu tenho uma distância maior da média e é um candle mais robusto. Tá? Então eu vejo uma segunda entrada, mas cuidado, não aumenta muito a posição. Tá? E planeja no stop, tem que ter um stop, senão vira aposta. Tu que não gosta de estopar, cara, você tem que aprender a operar com opções. Tá? Você tem que aprender a montar trava de alta com call, aprender a montar trava de alta com put. Aí você não precisa usar stop, você coloca o valor que você aceita perder e ponto final. Tá? Ok. Tiririca pediu para eu ecolubrar. Olha que verbo complexo esse. Sobre um oco nos 30 minutos de Petrobras. Ombro, cabeça, ombro nos 30 minutos de Petrobras. Tá, já vi o que você está vendo. Você está vendo, olha a simetria, está traçada ainda, hein? Alvo lá em 11,90. Bom, a grande questão é a seguinte. Ombro, cabeça, ombro, seguindo aqui a liturgia da literatura, é uma figura de reversão de tendência. Tá? Então, a figura de um ombro, cabeça, ombro aqui, até há, né? Ombrinho, cabeça, ombrinho. Só que não é uma figura de reversão. Ela seria um ombro, cabeça, ombro de continuação, o que não é o clássico tradicional. Então eu simplesmente ignoro quando isso acontece. Tá? O ponto-chave aqui é o seguinte: se a Petro perdeu 12,70, próximo suporte mais forte fica lá em 11,90, 12 reais, que seria o número redondo. Tá? E por ele ainda está valendo aquele cenário corretivo. Depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, o objetivo fica na onda 4, no fundo da onda 4. Então ainda tem espaço para a Petro corrigir. E detalhe, hoje ela marcou topo no gráfico diário. Fez um topo abaixo do topo anterior. Tá? Atenção que no semanal, a mínima da semana passada, aciona o candle vendedor em questão. E isso deve trazer um movimento de queda até a média móvel de 21 semanas no papel. Há tempo para mais uma resposta? Não há, que eu estou no limite aqui. Vou ficar sem responder o pessoal que mandou questões mais tarde aqui. Não tenho como responder. Convido para voltar amanhã, tá bom? Por hora eu me despeço, deixo um abraço para todos, espero que vocês descansem e amanhã tem mais, tá bom? Bom descanso.